E Jesus falou, ó, larga a rede, abandona tudo, deixa de pescar peixe, porque agora você vai pescar homens. Vocês vão pescar homens. Então, Jesus estava dando uma oportunidade àqueles homens que não tinham muita esperança para muita coisa, mas talvez até rejeitados por parte da sociedade. Mas Jesus estava dando uma oportunidade deles revolucionarem, não somente ali na aldeia onde eles viviam, a história das pessoas, mas eles revolucionarem a história de toda a humanidade que vieram depois deles. Então você imagina a importância que aqueles homens que não tinham esperança, expectativa nem nada, tiveram, a oportunidade que eles tiveram, dada por Jesus, para revolucionarem a história, para serem testemunhas vivos da intervenção de Deus na vida das pessoas, e serem responsáveis por começar uma nova etapa, uma nova fase, né, de vida, de expectativa de vida dos homens, do ser humano, a esperança da salvação. Eles estavam pregando isso. Só que para que de fato acontecesse tudo que aconteceu depois, da igreja, do poder de Deus, de várias pessoas se converterem através de uma pregação de Pedro, né? De Tiago pregar, dizem que pregou na Ásia, alguns eles se espalharam pelo mundo inteiro, muitos morreram como mártires ali, né, da fé, mas eles espalharam antes de morrer a palavra de Deus com muito poder, com muita unção, com graça, fizeram discípulos também com poder. Só que para que isso acontecesse de fato, eles precisavam de algo que é muito importante, que eu comecei a falar e comentei hoje lá com os irmãos lá. Foi desenvolver algo que é inerente ao ser humano: relacionamento, aliança entre um e o outro, entre as pessoas, ou entre eles que decidiram seguir o mesmo caminho. Isso é fundamental em qualquer projeto que você estabeleça de sucesso. Para que você tenha sucesso, por exemplo, numa empresa, numa firma, é necessário que as pessoas vistam a camisa daquela empresa. É necessário que as pessoas tenham a mesma linguagem que o dono daquela empresa, e eles falem a mesma coisa, eles desejam a mesma coisa, eles sonhem e façam, né, corram atrás do mesmo alvo, do mesmo objetivo. Quando um supervisor estabelece uma meta para um vendedor ou para alguém, ele estabeleceu aquela meta, não foi a revelia, ele fez aquilo porque ele foi ensinado a fazer aquilo. Alguém passou para ele o encargo de que os vendedores que estavam debaixo da supervisão dele teriam que conquistar aquela meta. E aí ele vai e desconta para cima dos vendedores, chama Keila, quem trabalha com venda aqui? Né? Além da Keila aqui, olha lá, Francisco, né? Então, chama aquelas pessoas, ó, é essa meta para esse mês, tal, é essa. Aí corre atrás, tal, você vai lutar para conquistar aquilo, sim ou não? Certo, então estabeleceu uma meta, tal. Mas, eu estou falando de metas, estou falando de tudo isso, mas eu quero chamar aqui a atenção para algo que é fácil. Jesus estabeleceu metas para os discípulos, sim ou não? Mas depois de praticamente 3 anos, depois de ter comido 5 quilos de sal com eles, não é isso? Você ter um relacionamento, você tem que comer um sal, né? Andar com ele, ou seja, um saco de sal é muito sal. Então, Jesus conviveu. Você pensa aqui comigo, nós fomos lá para Muri, Nova Friburgo. Jesus ia numa distância dessa, de Cabo Frio para Nova Friburgo, com os seus discípulos. Só que ele não ia para a rodoviária, pegava um ônibus ou pegava o carro na garagem e ia não.
Eles iam andando de cavalo, sei lá o que, burro, de jegue, qualquer coisa. Eu sei que a viagem demorava alguns dias. De um lugar para outro, eles levavam dias. Se hospedavam em um lugar. E aonde eles iam aprendendo. E Jesus, em cada momento que eles estavam juntos, eles aprendiam mais, porque eles desenvolviam a amizade, a aliança, o relacionamento. Querido, isso é fundamental. Isso não adianta, você pode vir aqui, você não vive sozinho. O ser humano em si, quando a gente estuda ciências, você deve ter estudado isso, né? Sociologia, até mesmo geografia, fala que o homem, ele é um ser sociável, ele não consegue, ele não vive sozinho. Tem até uns ermitão, né? Como é que é o nome que dá? As pessoas que aparecem um de outro, vivem numa caverna lá e tal, e tentam viver sozinho. Vai acontecer um dia que ele vai morrer e acabou. Certo? Sim ou não? Acabou a história. Só que, por projeto, até mesmo por defesa natural do ser humano, ele precisa se reproduzir, senão acaba. Qualquer ser vivo, ele se reproduz. É o primeiro projeto, né, a primeira defesa que eles têm para se manter, para manter a espécie, é a reprodução. Então, a pessoa precisa de relacionamento, ela precisa viver junto. Nós precisamos ter isso. E a igreja mais ainda. O reino de Deus, ele é feito de pessoas que vivem juntas, que pensam juntas, que têm o mesmo alvo, o mesmo coração. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um Salvador, né? Mas que vivem juntos, que pensam juntos, que caminham juntos. A igreja se configura quando é duas ou mais pessoas. As portas do inferno não prevalecem contra duas ou mais pessoas. Não tente fazer o evangelho sozinho, porque o inferno vai prevalecer contra a vida da pessoa que tenta levar sozinho o evangelho. Mas Deus é maior que tudo, sim. Por isso, ele disse que a igreja é o corpo de Cristo. Então, ele está dizendo que ninguém consegue nada sozinho. E eu quero provar e mostrar isso para você na Bíblia e que nós possamos de uma vez aprender isso. Por exemplo, aqui eu falei, né, antes de ler, eu falei que nós temos alguns alvos. Aí vem... marcamos, tem aí os gritos de guerra, tá? Um grupo familiar lá resolveu, ou os jovens, né, estão aí ensaiando, resolveram fazer uma apresentação aqui para a glória e honra do Senhor. Mas não adianta vir aqui a Tainá sozinha, pegar o microfone e ficar cantando. Se é a rede de jovens, então são os jovens que precisam estar aqui. E se as pessoas não cooperarem com vir aqui e ensaiar, a coisa vai quebrar, vai desandar. Se eu estou batendo lá a maionese, paro no meio do caminho, a maionese desanda. Se eu faço algo, começo e paro no meio, a coisa não funciona. A engrenagem não funciona. Você pode ter várias engrenagens, a menorzinha, se parar ali, resolvi parar. Ela vai travar tudo, vai quebrar, vai ser um estrago. Então, nós precisamos andar como uma engrenagem. Já viu engrenagem? São aquelas rodas, para quem não sabe, né? Um exemplo mais bem tosco aqui, mas aquela roda que tem aqueles dentes e tem vários tamanhos. Pensa numa catraca de uma bicicleta, né? Então, mas só que uma encaixa na outra, assim. Às vezes uma pequena, às vezes uma maior. A maior vai dar uma volta com mais tempo. A pequena vai dar várias voltas, enquanto aquela grandona está dando uma volta, a pequena já deu umas 5 voltas.
Mas fato é que todas elas precisam funcionar juntos. Sim ou não? Sim. Então, sabendo disso, eu quero dar 4 pontos para você anotar aí. Uma aliança de verdade nos dá proteção e segurança. Quando eu estabeleço uma aliança, um relacionamento, um compromisso com alguém, com a igreja, com as pessoas, vamos botar eu e mais alguém, tá bom? Então, se eu tenho uma aliança com você, e você tem com outro, eu outro com outro, nós temos, né, ali um corpo funcionando, como engrenagens, tá? Então, a verdadeira aliança, a aliança de verdade, nos dá na proteção e segurança. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou nem, pode até abrir se você quiser, 1 Samuel 20, 30. Mas é o exemplo de Davi e Jonatas. Presta atenção aqui comigo aqui. Davi, ele foi rei, amém? Sim ou não? Porque ele era filho de rei, sim ou não? Sim ou não? Mas, para ser rei, tem que ser filho de rei, certo? Claro, para ser rei, tem que ser príncipe. Tem que ser o filho do rei. Depois que o rei morrer, o filho assume. Geralmente o filho mais velho era assim, né? Primogênito. Mas Davi não era. Na época de Davi, quem era o rei que estava reinando sobre Israel? Saul. Saul tinha filhos. Quem era o filho mais velho que estava para tomar, para herdar o reino de Saul? Quem sabe o nome dele? Jonatas. Jonatas era o filho de Saul. Mas antes que Jonatas sonhasse ou pensasse em ser rei, porque por direito ele teria todas as condições e, né, os direitos mesmo de ser rei de Israel, só que Deus interviu na história do povo de Israel e resolveu que em seu coração havia alguém que estava sendo treinado com as ovelhinhas do pai, cuidando das coisas, adorando a Deus, mostrando todo o coração voltado ao Senhor, e alguém mais preparado para ser rei do que o próprio filho do rei Saul, que era Jonatas. Só que os dois tinham amizade, eles tinham uma aliança, eles tinham um relacionamento. Se você ler na Bíblia, você vai ver isso. Você vai ver que eles se uniram de coração, uma expressão assim. Davi amou tanto Jonas e Davi, que eles se uniram de coração, eles tinham uma aliança muito forte, de amizade. Então um não queria magoar o outro, a ponto de Jonas reconhecer, embora sendo o sucessor, por direito, reconhecer que Davi era o verdadeiro rei, ungido por Samuel, pelo profeta, e que ele sim deveria tomar o reino e ser o rei de Israel. Em Samuel, 1 Samuel 20, 30, quem abriu aí? 1 Samuel 20, 30, versículo 30. Por favor, leia para mim quem abriu. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Em outras palavras, você sabe que Saul chamou, né? Filho de uma mulher à toa. Seu filho de uma mulher à toa. É assim que está a minha versão aqui, tá bom? Vocês entenderam bem. Ou seja, o rei Saul não estava entendendo o poder que existe numa aliança. O poder que existe numa amizade, num relacionamento. Quando o relacionamento é abençoado por Deus, queridos, ouça bem o que eu vou dizer. Aliás, todo relacionamento de verdade reflete a vontade de Deus.
Então, quando isso acontece, as bênçãos de Deus vêm, a proteção de Deus vem, a segurança que você está fazendo alguma coisa certa, você está seguro. Se eu mantenho uma aliança com o meu irmão, com a Rose, com a Jo, com vocês, eu posso ter certeza de que eu estou seguro, porque eu sei que essa aliança vai gerar uma vontade de você me ajudar em oração, de eu poder te ajudar também quando você precisa. E oração é proteção, amém? Então, quando temos essa verdadeira aliança, nós protegemos um ao outro, nós pagamos um preço de cobrir a vida do nosso irmão, de orar, e às vezes até de perder para ele ganhar, e isso é lindo, é maravilhoso. Segundo, uma aliança de verdade gera empatia e cumplicidade. Pastor, o que é empatia? Quem sabe o que é? Me fala, empatia. Hã? Quem souber, vai ganhar o celular. Não vai não? Quem souber, fala para mim o que é empatia e cumplicidade. Na verdade, empatia, o que é? Eu sei, pastor, mas não estou afim de falar, sabe qual é? Hã? Quando você vai com a cara da pessoa, em outras palavras. É isso que está dizendo? Pode ser, uma boa definição, assim, né? Bem moderna. Você vai com a cara dele. Tá bom, mas pode ser algo mais profundo, assim, sem ser, vai com a cara, tal. Quando você... O que mais? Quem pode falar? Aqui tá, o pessoal aqui está doido para falar. Esqueceu? O que é empatia, Lidilma? Você sabe? Sabe definir assim? Empatia. Sim. Então, é isso que você está falando, amém. Depende, então, de sentir o que a pessoa está sentindo. Já viu quando falou assim, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram? Jesus está falando de empatia. Cumplicidade, são palavras parecidas, né, que elas se completam. Cumplicidade é o que? Você está presente, o que ela fizer, eu fiz. Não tem aquela coisa assim, ó, se bater nele, tem que bater em mim primeiro. Não tem? As crianças falavam assim, né? Pisa aqui, tal, aí o outro pisa, vai para cima, opa, para bater nele, tem que bater em mim primeiro. Isso se chama, não é exatamente isso, mas você comprar a briga do teu irmão, você ter aquele relacionamento, aquela aproximação que é fundamental. Queridos, as pessoas passam por necessidades, sim ou não? Quantos já passaram por necessidades aqui? E quem nessa necessidade já recebeu o alívio e a ajuda de alguém? Que falou, santa pessoa que me ajudou. Amém? Sim ou não? Que bênção, tá na hora, sabe, o milagre chegou e você foi usado, então deu aquele alívio, aquela, né, e sabe, Jesus, ele estabeleceu isso com os seus discípulos, e isso é a demonstração forte, clara, de que realmente há ali uma aliança. Eu só vou dar um exemplo, está lá, eu não vou nem ler, 1 Samuel 22, de 1 a 5, fala de Davi dentro de uma caverna. O nome da caverna é a caverna de Adulão. A Bíblia diz que se juntou a Davi pessoas da melhor qualidade, né? Endividados, pessoa discriminada, bandido, cafajeste, traidores, só gente da pior espécie, mas viu em Davi uma expectativa, uma esperança de corrigir tudo isso. E Davi viu neles também potencial para poder formar deles um exército de guerreiros e valentes.
Um olhou para o outro, viu que dava certo, de fato, deu certo. Viemos para São Pedro da Aldeia, eu e a pastora Marta. Veio um monte de gente junto conosco. E depois foram acrescentando, Deus foi acrescentando outras pessoas. Quando eu olho para vocês, vejo potencial. E espero que quando vocês olhem para mim, também vejam. Porque se essa química rolar, vai dar certo em nome de Jesus. Porque nós vamos estabelecer uma aliança de cumplicidade, porque nós queremos a mesma coisa, nós desejamos o mesmo projeto, o mesmo alvo, e tem tudo para dar certo. É só andarmos juntos, queridos. Pastor, mas não tem briga, não vai ter negócio de ali, vai ter uns de vez em quando os arranhões. Claro que vai ter. É claro, somos homens, somos pessoas. Eu tenho um temperamento, você tem outro. Tem gente que é explosivo. Tem gente que é 220 volts. Tem gente que é 110. Mas tem um conversor de voltagem de 220 para 110. E também tem um transformador de 110 para 220. Que Deus mandar fazer, faz. Agora, porque a pessoa ela é mais assim, mais melancólica, o outro é sanguíneo e tal, aquela agitação tremenda. Sabe o maior prazer de um fleumático, uma pessoa dessa que é mais assim? Ela tem um prazer, quando não é tratado, o maior prazer dessa pessoa é chegar para um sanguíneo. Já viu uma pessoa que é agitada, já acorda agitado? Você conhece alguém assim? Conhece? Pessoa que acorda já está agitando, querendo subir as tamancas, fazendo tudo. O maior prazer de um fleumático é pegar um balde de água fria e jogar no sanguíneo. E fazer... Né? Por quê? Porque a pessoa é agitada, tal, aquilo... Mas, em compensação, aquela pessoa que é assim, ela também vê... Às vezes nem tem paciência, o cara fica parado, parece que está morrendo. A vida é bela, as coisas estão acontecendo. Tem gente para tudo quanto é tipo, irmãos. Mas nós precisamos aprender a conviver e a respeitar as diferenças. Esse discurso está muito, moderno. Respeitar as diferenças. Diz, parece que o Enem hoje também fizeram a mesma pergunta na redação, lá, mesmo tema da redação. Eu estava ouvindo no rádio. O tema da redação do Enem passado, quem me ajuda aí foi sobre o que fazer, em relação à tolerância religiosa. E hoje foi o que fazer em relação a racismo. Então, a tendência e o discurso da mídia, de tudo, é tolerância. Só que não é tolerar o pecado como eles querem que a gente faça. Estão querendo que a gente tolere o homossexualismo. Eles querem que a gente tolere o lesbianismo, a prostituição, o adultério. Isso é intolerável, é inegociável. Nós não toleramos pecado. O homossexual, sim, ele vai ser recebido, vai ser tratado, vai ser curado por Jesus, vai se converter. Então, esse discurso assim, mas eu falo de tolerância de temperamentos. Precisamos fazer isso, praticar isso. A igreja precisa andar junta. Então, rapidinho, vamos lá. Terceiro, aliança de verdade atrai milagres. Anota aí. Uma aliança verdadeira ou de verdade atrai milagres. São os milagres de Deus. Pastor, mostra aí. Tá bom. Sadraque, Mesaque e Abednego. Trombeta vai tocar e todos vão se curvar diante do Deus que foi estabelecido e feito lá. Aonde isso, pastor? Eu não vi. Daniel, capítulo 3, versículos 5 ao 18. Você vai ver toda essa história daqueles 3 homens que você já conhece. Mesmo que não é crente, cristão, a gente sabe dessa história que tinha 3 homens na fornalha e tinha um que ficou passeando lá e ficaram 4, Só que os 3 decidiram juntos se manter de pé e não se curvar diante do Deus da Babilônia, diante dos deuses do mundo. A declaração desses homens, isso, eu faço questão de ler só esse versículo.
Só para que você tenha ideia do que é ser um. Um deve ter catucado por outro, não vou me curvar. Eu também não, então estamos juntos, meu irmão. Vamos lá, um abraçou o outro, os três ficaram de pé. Todo o povo, multidões, milhares, se curvaram. A trombeta tocou lá, e todo mundo se curvou. E eles de pé. O que é isso? Daniel, abra lá, Daniel. Tem até fundo musical para abrir a Bíblia. Daniel. Capítulo o que eu falei? 3. Daniel 3. Deixa eu ver só onde está aqui. O versículo que eu quero aqui para vocês lerem. Vamos lá. Perdão. Lá no versículo 16, depois de tudo isso, falaram para o rei, cacoetaram, falaram assim, olha, tem os 3 lá que você trouxe aí, eles não se curvaram diante, né, não, na verdade ele falou assim, eles desobedeceram a sua ordem. Aí, diante do rei lá, ele mandou chamar, o rei ficou furioso, mandou chamar, no versículo 16 fala, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, porque o rei tinha perguntado, pois bem, versículo 15, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa, e quem é o Deus que poderá salvar? Olha só o que o rei falou, e eles responderam, assim, ó rei, nós, fala igual a minha esposa, nós, ele falou nós, eles tinham uma aliança, estavam dispostos a morrer juntos, se necessário fosse, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, olha que declaração, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Nós não nos curvaremos diante desse Deus que você mandou fazer. Nós não nos curvaremos diante da proposta do mundo. Nós, igreja do Senhor, não nos curvaremos diante da religiosidade, da preguiça espiritual. Nós vamos buscar, orar, jejuar, trabalhar para fazer os princípios de Deus ficarem vivos em nossa vida. Juntos, em nome de Jesus. Juntos, queridos. Perdi a folha. Cadê a folha que estava aqui? Uma aliança de verdade. Ela é estabelecida, queridos. Debaixo de muita graça, de muita unção. E ela também, por final, 4, revela o propósito de Deus. A verdadeira aliança revela, mostra o propósito principal do Senhor. Quando Deus estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu para ser um corpo. Igreja é o corpo de quem? De quem? De Cristo. Igreja é o corpo de Cristo, amém? Claro que sim. E esse corpo de Cristo, pelo que eu saiba, Jesus, ele não tem deficiência, nem como é que é? Perneta, não é maneta. Ele é um corpo saudável. Isso eu estou dizendo porque sem dedo, um corpo sem mão, quando se oferecia um sacrifício de uma ovelha, um cordeiro, o cordeiro não tinha que estar até com as unhas intactas, inteiras, chifre, né? Lá o bezerro, lá o cabra, tudo que oferecia tinha que estar
em perfeitas condições, não podia ter mancha, não podia ter doença, não podia estar com o olho troncho, não podia estar nada. Tinha que estar perfeito. Para que a oferta daquele corpo, aquela oferta fosse recebida e aceita por Deus, o corpo precisava estar intacto. Nós somos o corpo de Cristo. Não pode ter divisão, querido. Não pode. Uma perna não pode querer andar para lá e a outra querer andar para cá. Não pode. Nós devemos estabelecer entre nós o compromisso de andarmos juntos. E isso vai muito além do culto dessa palavra que estou dizendo aqui. Mas por exemplo, os compromissos com as coisas que você tem para fazer. Os ensaios, com os grupos familiares. Compromisso que você tem de limpar uma escala de limpeza da igreja. Se não funciona aqui, atrapalha tudo. Imagina, né, se ninguém limpasse a igreja hoje aqui. Ia estar do jeito que estava no domingo passado, quando nós saímos. A mesma forma que deixamos no domingo aqui, nós íamos chegar aqui e íamos encontrar. Se não tivesse alguém para que pudesse, pessoas, vir aqui e arrumar as cadeiras, limpar o banheiro, botar o papel higiênico, fazer as coisas funcionarem. É importante ou não é? Sim ou não, queridos? Cada detalhe do funcionamento da igreja é importante. Aonde Deus te colocou, mesmo que seja o mínimo para fazer, é importante. Deus, Ele dá importância a todos aqueles que fazem o mínimo, mas com qualidade. Que dê o seu 100%, presta atenção aqui. Está difícil, mas você pode me ouvir. Que dê, pelo menos, você faz o mínimo, mas que aquele mínimo seja 100% da sua dedicação, da sua atenção, da sua vontade, do seu querer. Isso Deus honra, querido. Deus não mede o pastor, porque ele prega, ele é mais importante do que aquele que lava. Ouça o que eu vou dizer, grava isso para a sua vida. Um pregador pode estar lá ministrando uma palavra, mas se ele não faz com dedicação, se ele faz com relaxamento, se ele se dedica 60% para aquilo qual foi chamado, e aquela pessoa que está chegando, está limpando ali, está ajudando, né, a carregar as coisas para lá, leva uma pessoa lá para o grupo familiar, e ninguém conhece, mas se ela faz 100%, o coração de Deus se agrada muito mais daquele que fez ali, um pouquinho, 100%, do que aquele que está lá na frente do púlpito fazendo 50%. Eu estou dizendo isso. Pode botar na minha conta, se eu estiver errado. Mas eu tenho certeza de que Deus se agrada e quer abençoar aquele que trabalha com zelo, aquele que trabalha com dedicação. Então, mesmo que seja um pouco ainda que você faça, mas se você cooperar, fazendo e se dedicando ao máximo naquilo que você foi chamado, nós vamos funcionar, porque a engrenagem pequena é importante tanto quanto a grandona. E vamos funcionar juntos e a coisa vai andar, em nome de Jesus. Você crê nisso, queridos? Jesus, Ele nos ensinou isso. Todos esses passos, essas características de um relacionamento verdadeiro, de uma aliança verdadeira, está demonstrada na figura de Jesus, na história de Jesus. E eu queria que você quero que você feche os seus olhos. Um dia eu aprendi isso. Eu aprendi que eu precisava de alguém para poder suportar as pressões que estavam muito grandes na minha vida. Uma tempestade muito forte. E eu vi que pessoas
que oravam para mim, elas tinham uma importância tão grande. Elas estavam longe, eu estava no Rio e elas estavam aqui, orando por mim, batalhando espiritualmente, guerreando, guerras que eu não tinha mais força para guerrear. Mas eu sabia que eles estavam orando, pagando um preço de madrugada, jejuando por mim. Em outras palavras, me carregando no colo. Eu aprendi a importância disso. E eu fiz uma canção homenageando essas pessoas. E eu quero homenagear todos vocês que são meus amigos e que se dedicam a orar por mim, pela Marta, pela minha família. E Deus me deu essa canção que diz: quando alguém luta por você e expressa fidelidade e prefere dar a receber, esse alguém é parte de você. Jesus nos ensinou que é melhor ser do que ter, e o que serve é o maior. E pra mim o importante é você. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Quem tem um amigo sabe o valor, ensinado por Jesus, nosso Senhor. No início ali, quando alguém luta por você e expressa fidelidade e prefere dar a receber, esse alguém é parte de você. Jesus nos ensinou que é melhor ser do que ter, e o que serve é o maior. E pra mim o importante é você. Fique de pé e diga: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quem tem um amigo sabe o valor, ensinado por Jesus, nosso Senhor. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quem tem um amigo sabe o valor, ensinado por Jesus, nosso Senhor. A última vez, que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quem tem um amigo sabe o valor, demonstrado por Jesus,
o verdadeiro amor. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar a minha esposa, que ela possa orar nesse momento. Hoje nós estamos aqui em um número que eu posso fazer isso. Eu gostaria que todos viessem aqui à frente. É difícil eu olhar para uma aliança e perceber que aliança, anel, um anel chamado aliança, e olhar para ele e ver assim ele quebrado, né? Pedaços que estão no meu dedo. Não, eu vejo ele fechadinho, o anel está fechadinho. Uns de ouro, outros de prata, né? Mas está fechadinho. Então, por isso que eu chamei você. Pode chegar, tem espaço aqui. Hoje, no domingo, todo mundo tomou banho, todo mundo está cheiroso. Chegar. Pelo menos espero, né? Queridos, eu lembro muito bem quando Deus deu essa canção para o meu esposo. Nós estávamos no Rio de Janeiro. Eu estava grávida de Arthur. Estava com 8 meses e meio, já quase o Arthur nascendo. E minha sogra estava no hospital. Eu creio que alguns aqui lembram, não sei se Rosa e a Ledilma, que são aqui as pessoas que acho que acompanharam a gente naquela época. E foi um momento tão difícil para a gente. Porque a minha sogra tinha 90% de chance de não sair com vida daquele hospital. Quem acompanhou sabe. E eu lá com um barrigão enorme, por isso que ele falou que nós, muitas vezes eu brincava, ministrava e falava nós, o Arthur a nós. Mas Deus deu de milagre, através da unidade. A minha sogra saiu com vida, hoje ela, né, tem 83 anos, completou semana passada 83 anos. Poder de uma aliança. Porque a gente estava lá no Rio sozinho, eu, ele e o Arthur na barriga. Mas tinha uma igreja que orava por nós. Tinha uma igreja, eu sei, Ledilma orava, toda a igreja, né? Nós tínhamos uma igreja que orava por nós, que orava por ela, nós éramos um. Você não vai vencer sozinho. Não vai vencer sozinho em suas questões financeiras, não vai vencer sozinho em suas questões familiares, ministeriais, você não vai vencer sozinho, queridos. Seu grupo familiar, você jovem adolescente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês não vão vencer sozinhos as tentações. Tá dureza aí fora, as tentações para vocês, pra geral, mas adolescente e jovem. As propostas estão vindo assim, olha, muito fáceis para vocês. Com celulares, com meninas lindas, com rapazes, né? Todo saradão. E não tem idade, porque pode começar com a idade de vocês. Deixa eu dizer algo para vocês, vocês não vão vencer sozinhos. Vocês precisam de ajuda. Estou falando como pastora, estou falando como mãe. Agora para adolescentes e jovens, estou falando para vocês. Vocês não vão vencer sozinhos. Mas vocês têm uma igreja que dá suporte. Que isso realmente dá suporte para que vocês possam vencer. Vocês têm pastores para isso, vocês têm, discipuladores para isso, tem dirigentes para isso, vocês têm pastores que estão dispostos a investir na sua família, para que seu pai e sua mãe te dê suporte para isso. E se não tem pai e mãe, eu digo, Deus vai levantar um discipulador, alguém que vai cuidar de você. Não ande sozinho. Nós vamos longe mesmo em São Pedro da Aldeia, mas juntos, em aliança. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu vou orar. Porque eu tenho, queridos, visto e vivido tempo onde Deus tem me mostrado que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é poderoso para responder a sua oração mais simples. Ele é Deus para responder a sua oração mais complexa. Ele é Deus para quando você estiver sorrindo muito, mas também quando estiver chorando. Ele é Deus que se revela em todo o tempo na sua vida. Mas desde que você entenda que sozinho você não pode. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo.
o que o Senhor fez por nós. Jesus, o que o Senhor fez por nós é ensinar 12 discípulos, é mostrar que sozinho nós não podemos. O que o Senhor fez em o Senhor morrer naquela cruz, enviar o Espírito Santo, Consolador, aquele que nos ensina toda a verdade, aquele que nos ensina o caminho a seguir. Senhor, é realmente nos convencer, sozinho vocês nada podem fazer. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos do Teu abraço, do Teu consolo. Nós precisamos da Tua força dia após dia. Mas nós reconhecemos que nós precisamos do nosso irmão, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa igreja aqui em São Pedro da Aldeia. Obrigada pelas pessoas que o Senhor tem nos dado neste lugar, Senhor. Jovens, adolescentes, Senhor. Pai, mas abra os olhos da Tua igreja para entender que juntos nós somos mais fortes. Somos exército, como somos, Senhor, estamos juntos. Um soldado sozinho, ele pode ser um alvo fácil e ser ferido fácil. Mas um exército, Senhor, quem resistirá ao exército do Senhor? Eu declaro, Espírito Santo, a Tua revelação. A revelação do que é uma aliança. A revelação da aliança, Senhor Jesus, a Tua com o Pai e a nossa contigo, no coração de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E isso, Senhor, possa, Senhor, se reverter em milagres. Milagre nas famílias, milagre nas finanças, Senhor. Milagres nos grupos familiares. Milagres, Senhor, nessa igreja, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que os jovens estivessem juntos e os homens se unissem aos homens. Sabem, homens, Deus ama vocês. Vocês são o cabeça, sacerdote do Senhor. E as mulheres também juntas, nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Jovens, eu gostaria que vocês estivessem juntos. A Bíblia diz que vocês são fortes e já venceste o maligno. Aleluia. Quando alguém luta por você e expressa fidelidade, prefere dar a receber. Esse alguém é parte de você. Jesus nos ensinou que é melhor ser do que ter. E o que serve é o maior. E pra mim o importante é você. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quem tem um amigo sabe o valor, ensinado por Jesus, o nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus nos ensinou, coloca lá, nos ensinou que é melhor ser do que ter, e o que serve é o maior. E pra mim o importante é você. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quem tem um amigo
sabe o valor, ensinado por Jesus, o nosso Senhor, mais uma vez, em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce amigo, sabe o valor demonstrado por Jesus. Ele é